Seja muito bem-vindo ao Giro de Notícias semanal da Premier. Opa pessoal, então vamos lá mais uma vez no nosso quadro de Giro de Notícias, onde a gente traz as principais notícias da semana. Então vamos logo para a primeira, que é muito relevante e tem impacto no mundo inteiro, que é o que vocês estão vendo aí, que o Federal Reserve aumentou a sua taxa básica de juros. E eles trabalham, pessoal, em bandas, diferente aqui do Brasil, que a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, é um número cravado. Lá eles trabalham com uma faixa, que nesse caso agora está entre 0,25% e 0,5% ao ano. Então, teve um aumento de juros nos Estados Unidos que tem impactos no mundo inteiro. Isso aí. E por que um país ele aumenta os seus juros, basicamente? Essa é uma ferramenta basicamente para estar conseguindo conter a inflação. Todos nós sabemos que a inflação está bem alta ao redor do mundo, nos Estados Unidos não é diferente. Então dá para ver pelo gráfico aí que está na tela de vocês, um gráfico do CPI, que é o principal índice de inflação lá dos Estados Unidos, basicamente que mostra o aumento dos produtos, dos serviços aos consumidores lá nos Estados Unidos. Está realmente muito alta, se a gente pega até com os anos anteriores do gráfico, não precisa nem voltar para muito tempo lá atrás, para a gente ver que em relação, que historicamente a inflação está muito alta. Claro, tem todos os efeitos da pandemia, tem todos os efeitos de questão de oferta, demanda e também de um aumento muito forte da base, de uma elevação muito forte da base monetária, um aumento muito forte nos gastos públicos, motivado sim como resposta à pandemia. Mas a gente não pode ignorar as consequências de determinados eventos econômicos. Exatamente, então chegou ali no patamar de 7,9% no acumulado de 12 meses, a maior inflação nos últimos 40 anos. Então é algo bem grave e o Federal Reserve finalmente tomou uma atitude mais concreta, digamos assim, para tentar controlar essa inflação, que em um primeiro momento eles diziam que era transitória, aquele papo. Mas agora a gente viu que ela está bem persistente e com essa questão da Rússia contra a Ucrânia, a gente percebe que há uma tendência de aumento de preço na cadeia de suprimentos, na cadeia de produção, graças ao aumento do preço de commodities, como petróleo, energia, commodities alimentícias. Então, se o preço disso aumenta, é uma pressão inflacionária mais forte ainda, somada à expansão da base monetária, várias outras questões que a gente comenta bastante aqui no canal. E a atitude do Federal Reserve para responder a isso é aumentar a taxa de juros. Agora, por enquanto, só em 0,25%, mas vamos ver como é que isso vai se desenvolver. E falando sobre taxa de juros, nós vamos para a segunda notícia, agora focada mais em Brasil. Exatamente, a gente está aqui no Brasil também, assim como nos Estados Unidos, com uma sequência, com altas subsequentes nos juros. Então a nossa Selic, que relativamente pouco tempo atrás chegou na sua mínima histórica, em um momento que todos sabemos que não acompanhava o risco retorno, porque o risco Brasil subia, ou seja, o risco que se os investidores corriam ao investir no Brasil, ele só aumentava. Isso é medido por várias agências classificadoras de risco. O risco Brasil aumentava, o CDS, enquanto o retorno pelo risco ia caindo. Então, qual que é a consequência disso? O dinheiro saía. O que acontecia com o dólar? Ele acabava subindo, bem como os nossos preços aqui de dentro. Principalmente se a gente considerar que para vender produtos aqui, muitas vezes tem que importar antes. Então, o que acontecia é que nossa moeda perdeu muito poder de compra. E então, além de outros fatores, o governo ele leva em conta isso, principalmente o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, para aumentar a Selic. E estamos com várias mudanças, vários aumentos seguidos na taxa Selic. Então, como até dá para ver na notícia, o Brasil só perde para a Rússia em juros reais. O que é o juro real? É o juros, então, vamos considerar 11,25% ao ano da taxa Selic, descontado da inflação. Por quê? Porque a nossa inflação também está bem alta, isso é evidente, todos percebem isso. E os juros reais, que a gente até consegue ver também pelas curvas de juros, pelos gráficos, ele está subindo cada vez mais. Mas por quê? Muito por conta desse aumento constante dos juros por parte do governo, por parte do Copom. Falando um pouquinho sobre os gráficos, pessoal, o gráfico ali mais do canto inferior esquerdo
É basicamente o IPCA, linha azul, né? Que é o índice de preços ao consumidor amplo, o principal índice de inflação aqui do Brasil. Olhem como ele disparou recentemente. E como o Gabriel comentou, a questão relacionada com o gráfico do canto inferior direito da nossa taxa Selic chegou ali na mínima histórica em cerca de 2% ao ano. Olha ali como subiu recentemente, é quase que uma linha em 90 graus, uma linha reta subindo a taxa de juros, porque é uma tentativa quase que desesperada do Copom de aumentar essa taxa de juros para conter a inflação. Então, é claro, muitas pessoas na época argumentavam, poxa, os cientistas agora estão preocupados, a taxa de juros está baixa, não sei o quê, mas não perceberam que a diferença entre a taxa de juros brasileira, que estava em 2% ao ano, e a americana, que era cerca de 0,25% ao ano, poxa, era quase que irrisória. 1,75% de diferença é muito pouco. O investidor vai olhar, pô, o Brasil paga 1,75% a mais só que os Estados Unidos? Não vou colocar o dinheiro lá. E com isso nosso câmbio se desvalorizou bastante, né? O dólar se valorizou frente ao real, mais gente tirando o dinheiro do Brasil. E, claro, o risco do país aumentando, todos esses fatores. E é evidente que acabou se mostrando como um erro essa redução tão drástica da taxa de juros. E agora esse erro está custando caro com o aumento da taxa de juros muito forte, em um momento que a economia poderia estar se recuperando, mas pode agora entrar em recessão com esse aumento muito grande dos juros que inviabilizam vários projetos econômicos. Então a gente vê que é uma sequência de erros que veio ocorrendo e agora o pessoal está tentando remendar para ver se consegue consertar eles. Bom, mudando um pouco de assunto, voltando aqui para um foco mais Estados Unidos, um pouco mais global também, a gente tem um fato que pode vir a ser histórico caso mais questões venham a se concretizar. E não é isso ano que vem, daqui 5 anos, não. É um bom tempo. Por quê? Por que essa notícia é tão importante no longo prazo? Porque a Arábia Saudita, segundo a fonte aqui, o Brasil 247, deve fechar venda de petróleo em yuan à China. Então é uma tendência, né? A gente sabe que o governo da Arábia Saudita se distanciou bastante dos Estados Unidos nesses últimos tempos e agora pode ser que esteja vendendo petróleo em yuan ao invés do dólar. Isso seria o petro-yuan, que a gente chama aqui de brincadeira. E por que isso é importante? Porque a China compra mais de 25% do petróleo exportado pela Arábia Saudita. Então é um montante muito relevante que poderia vir a ser negociado com o yuan. Nada impede também de repente começarem outras commodities a seguir esse rumo. E por que isso vem acontecendo? As sanções que os Estados Unidos aplicou à Rússia, uma delas a retirada do SWIFT, o sistema de pagamentos internacional, mas outra até mais importante que o SWIFT, que foi o congelamento de parte das reservas da Rússia. Isso criou um temor em muitos países, porque o dólar é moeda de reserva internacional. E se os países veem, os Estados Unidos está congelando agora as reservas da Rússia, eles podem fazer isso comigo também. Isso criou uma desconfiança com o governo americano, com o dólar. E o dólar era muito forte justamente pelo petrodólar, que a gente tem um vídeo no canal falando sobre isso, que é o fato de que o petróleo é precificado e negociado em dólares. Então isso cria uma demanda pela moeda muito grande, por isso o dólar é tão forte, de forma bem resumida essa teoria do petrodólar. Só que o jogo pode acabar virando. Lembrando que negociar em yuan é diferente do petróleo ser precificado em yuan. E o yuan sendo usado como unidade de conta do petróleo. Isso seria um passo mais lá para frente caso realmente essa mudança de padrão monetário ocorresse. Por enquanto, isso é um primeiro passo muito singelo e que ainda não se concretizou. Exatamente. O dólar, ele é uma moeda tão poderosa, né? Então é a moeda padrão internacional, a principal moeda que tem, justamente pelo fato de que os pagamentos internacionais, eles são feitos majoritariamente em dólar, no que quando investidores negociam com estrangeiros. Então o brasileiro negocia com um investidor alemão, por exemplo, a moeda que dessa negociação ela vai acabar sendo o dólar, então já é a moeda padrão de negociações internacionais. Só que muita gente está falando que o Biden, nessas decisões, ele acabou dando um tiro basicamente em direção à hegemonia do dólar, ou seja, ele está prejudicando muito essa hegemonia do dólar, que algumas pessoas até estão falando que já praticamente começou a não existir mais. Por quê? Porque, como o meu colega falou, isso pode prejudicar muito essa questão de commodities, por exemplo, serem negociadas sim em dólar. Claro, vão continuar sendo precificadas em dólar, mas mesmo que sejam precificadas em dólar e negociadas em yuan, isso acaba gerando uma redução na demanda global por dólar, porque não vão utilizar tanta moeda para fazer suas negociações internacionais. Se hoje fazem majoritariamente com dólar,
O que vai acontecer se fizerem majoritariamente com outras moedas agora? A demanda vai cair. E o que acontece quando a demanda cai muito? Isso indica uma queda no valor perante ao mercado da moeda em questão. Isso prejudica muito a hegemonia do dólar. E se a gente considera os Estados Unidos a principal economia do mundo, não ter mais a mesma hegemonia da sua moeda, então isso com certeza não é nada bom. Bom, e vamos aqui para a última notícia, muito importante também, com um impacto global, mas principalmente na Europa, é a questão da escassez de chips. E a Intel planeja investir quase 90 bilhões de dólares na indústria de chips na Europa. Isso é importante porque é uma questão estratégica, né? A gente sabe que tem muita escassez de chips, isso gera um aumento de preços e com o mundo muito tecnológico hoje em dia, um aumento de preço nos chips significa produtos tecnológicos mais caros para os consumidores finais. Exatamente. O que isso também está muito relacionado com a questão de Ocidente versus China versus Rússia. Por quê? Porque Taiwan é uma região lá pertinho da China, só que ela tem uma independência, deveria ter aquela independência garantida da China. Então não é uma república que responde aos mandos da China. Mas a China, o governo chinês, ele há muito tempo tem tropas lá, tem tropas armadas lá na região de Taiwan, até para mostrar que eles estão de olho, né? Que eles não esqueceram Taiwan. E Taiwan, ele responde por praticamente 80% da produção de chips, da oferta global de chips, que são muito importantes lá para os semicondutores. E, por exemplo, se você está vendo em um computador, em um notebook, esse vídeo, você não poderia estar fazendo isso sem chips, por exemplo, porque os chips, eles são utilizados para a produção de notebooks, de videogames também, de placas de videogames, de automóveis, de tudo basicamente que a gente considera que é um produto eletrônico. Não dá para fazer isso sem chips. Isso explica por que preços estão tão caros, por exemplo, por que está com uma escassez tão forte. A produção, por parte de muitas empresas, ela vem caindo bastante. Isso considerando que a maior parte dos chips vem lá de Taiwan, que não é uma república pertencente à China. Então, é uma região bem estratégica assim, para o Ocidente também, principalmente para os Estados Unidos. E só que agora, com o risco cada vez maior da China, de fato, invadir Taiwan, porque esse é um risco, até falaram que aviões chineses estavam sobrevoando Taiwan, logo depois saiu o negócio da Rússia invadir a Ucrânia. É fato de que a China sempre esteve lá perto de Taiwan, ameaçando Taiwan. Isso não é novidade nenhuma, mas mostra o risco cada vez maior da China invadir Taiwan. E daí a maior parte dos chips viriam não mais de Taiwan, uma república independente, podemos dizer assim, mas de fato da China, que é um país cada vez mais próximo da Rússia. Em uma guerra que a gente não sabe armada, mas de várias sanções entre Ocidente e Rússia, e podemos falar futuramente entre Ocidente e China, seria catastrófico que a maior parte da produção venha da China. Por isso a Intel está fazendo isso. No curto prazo vai mudar muita coisa? Possivelmente não, mas é bem relevante isso para ver que a indústria do Ocidente está se movimentando neste aspecto, para se preparar até para uma eventual redução da oferta dos chips, uma maior ainda, né, redução da oferta de chips para o Ocidente. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aí no canal. Também tem os nossos cursos, que a gente sempre deixa o link na descrição, se vocês tiverem interesse. Curso Start, para quem está começando nesse mundo de investimentos. Curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, mas para quem já investe um pouco em renda fixa, de repente quer dar um passo para a Bolsa de Valores, é um bom treinamento para vocês pegarem as noções básicas e saberem como dar os primeiros passos. E o curso de FIIs de fundos de investimento imobiliário, que são alternativas para se proteger da inflação no longo prazo. Então, por esse vídeo é isso. Até a próxima semana.